Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu caro irmão, minha cara irmã, paz a vós da parte de Deus nosso Pai. E hoje, sexta-feira, ouçamos e meditemos o que o Senhor nos fala e nos ensina. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem aos outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não se venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo a este, temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que, pelas palavras do Santo Evangelho, possam ser perdoados os nossos pecados. Amém. Hoje Jesus, em uma fala forte, mas também nos traz grande esperança. Jesus dá esperança aos seus discípulos e a nós, seus discípulos missionários. Jesus era especialista nisso. Ele sempre tinha palavras de vida eterna, principalmente para aquelas pessoas que não tinham mais sentido na vida, que eram dominadas pelo medo, pelas opressões sociais e religiosas. Como nos fala no Santo Evangelho, que milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem aos outros. Essas pessoas estavam sedentas de Deus, sedentas da sua palavra, sedentas de seu ensinamento. Muitos ali não percebiam o verdadeiro valor que tinham, pois eram aprisionadas por aqueles que detinham poder, tanto social como religioso. Jesus vem trazer uma luz no fim do túnel. E como sabemos, as palavras de Jesus ecoam até nós, hoje e sempre, não somente há 2000 anos atrás, mas hoje, no hoje da nossa história, ela continua a ressoar. E Ele ainda quer dizer isso para cada um de nós. Não devemos ter medo de tudo o que vemos, violências, crises econômicas, doenças sociais, como a depressão, que assola tantas pessoas. Claro que devemos estar atentos à realidade, ter cuidados, pois infelizmente todas essas coisas existem, estão presentes no mundo e não podemos fugir. Porém, não podemos nos entregar ao medo. Devemos sim acreditar na misericórdia e na providência divina. Ele sabe de tudo, Ele faz bem todas as coisas e, principalmente, Ele nos ama, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos valor, nós somos especiais, somos filhos de Deus. Ele quer que sejamos santos e retos como seu Filho. Ele não nos quer como os fariseus, sepulcros caiados, mas quer que sejamos repletos do Espírito Santo, anunciadores da sua palavra e vivenciadoras dela. Quer que sejamos diferentes neste mundo e façamos nossa parte para diminuir a tristeza que assola a nossa realidade, que vemos diante de nós. Não nos entreguemos ao medo. Sejamos confiantes no amor de Deus para conosco. Aqueles que estão mais próximos do Senhor são os primeiros que escutam seus ensinamentos. Logo são os que mais aprendem com o Mestre. Milhares de pessoas se reuniram para escutar Jesus falar. Porém, ele se dirigia primeiro aos seus discípulos. Todos nós que temos comunhão com Jesus e através da oração e intimidade com Ele, por meio do Espírito Santo, recebemos o alerta para que não venhamos cair na hipocrisia do mundo,
como foi falado nas meditações anteriores. O fermento dos fariseus era a falsidade, isto é, eles falavam que não viviam e exigiam de outros ações que eles mesmos não praticavam. Suas palavras, gestos e atitudes divergiam do que eles traziam dentro do seu coração. Faziam julgamentos inconsequentes e não tinham compaixão com os erros das pessoas, e por essa razão eram temidos pelo povo. Jesus, no entanto, pregava a transparência e a verdade como normas de vida para todos os homens, como ele fala no Evangelho. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. E acrescentava mais ainda: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Uma palavra dura, mas também cheia de esperança para nós. Deste modo, não tenhamos medo daqueles que tramam contra os filhos de Deus. Não tenhamos medo de dizer a verdade, de proclamar bem alto que o Espírito nos inspira, nós que temos comunhão com Ele. O Senhor que nos criou sabe tudo a nosso respeito. Sabe da nossa constituição, corpo, alma, espírito e conhece profundamente as nossas intenções mais íntimas. Valemos muito mais do que pardais e nenhum de nós seremos esquecidos por Deus. O Senhor nos guarda com carinho para o seu grande dia. E eu pergunto a vocês, meus irmãos e irmãs, vocês têm medo dos homens? Vocês costumam render-se aos projetos do mundo? Você é fiel ao Evangelho? Você é uma pessoa dada aos segredos, mas é uma pessoa transparente em suas colocações? É isso que o Senhor nos questiona hoje, neste Evangelho, nesta palavra. Que possamos pedir ao Senhor que Ele fique conosco, para que possamos vivenciar o seu amor e essa esperança que Ele nos dá hoje e sempre. Possamos ser mais íntimos do Espírito Santo e peçamos sempre a intercessão de Maria para que sejamos fiéis ao projeto que Jesus traz a cada um de nós. Projeto de vida eterna, projeto de transparência. Que a Senhora do Perpétuo Socorro nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.